Apesar de que o livro de Daniel ser composto de apenas 12 capítulos, porém contém vastas informações sobre os israelitas, suas vidas, seus costumes, sua fé e o que aconteceria com o futuro da raça humana. O profeta Daniel viveu em uma época mais difícil de Israel, preso em cativeiro quando Israel foi invadida pela Mesopotâmia e muitos israelitas foram escravizados e ali permaneceram por 70 anos longe de sua terra natal. No cativeiro viveu bem próximo do luxo dos palácios, sem negar sua fé a Deus. Por causa de sua inteligência, Daniel foi um dos poucos israelitas que foram notados pelo rei e foi confiado para importantes trabalhos e gerir cargos de sustentação econômica no reino da Mesopotâmia. Admirado por todos, Daniel conquistou a confiança do rei a ponto de respeitá-lo e aceitar inteiramente as suas decisões. Deus escolhe certas pessoas para passar por situações difíceis. Há sempre um propósito e uma oportunidade para demonstrar seu poder e compaixão, para refinar o escolhido. Daniel não é exceção. A história de Daniel começa com a nação de Judá sendo levada em cativeiro pelo rei da Babilônia e escravizá-los. Deus havia advertido o povo de Judá há algum tempo sobre os seus pecados e a falta de arrependimento e o impacto que isso teria sobre a proteção divina. Portanto, no ano de 605 a.C., Deus permitiu que Jeoaquim, rei de Judá, e seus súditos fossem entregues nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os judeus não apenas foram derrotados, mas o próprio Deus os derrotou. Nabucodonosor permitiu que certas pessoas também fossem exiladas, pessoas excepcionais que poderiam ajudar a Babilônia a crescer em poder. E nesse contexto que entra o jovem Daniel, um dos forçados a deixar sua casa e viajar centenas de quilômetros para uma terra estranha. Daniel era apenas um adolescente quando foi feito prisioneiro. Daniel e outros jovens judeus demonstravam aptidão para todo tipo de aprendizado. Foram escolhidos não apenas para receber treinamento especial de liderança, mas também comida na mesa do rei. Mas essas regalias exigiriam concessões, e Daniel se recusou a consentir para não se contaminar com a comida e os vinhos reais, optando em vez disso por vegetais e água. Era fato de que a comida da mesa do rei era comida sacrificada a ídolos, e Daniel sabia que comer tal comida seria uma afronta a Deus. Então Daniel implorou respeitosamente que ele e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, recebessem apenas vegetais e água durante 10 dias. Foi demonstrado no final deste período, eles pareciam mais saudáveis e melhor nutridos de qualquer um dos jovens que comiam comida real. A habilidade de Daniel em interpretar sonhos e visões foram cruciais para que os reis compreendessem mensagens divinas e eventos futuros. Então Daniel foi promovido a altos cargos dentro daquele império. Ele foi nomeado líder dos sábios, tornando-se um dos principais governantes tanto do Império Babilônico quanto do Império Persa. Ele decidia sobre muitos assuntos de Estado, utilizando seu profundo conhecimento da sabedoria divina e dos princípios de liderança. A interpretação que Daniel fez dos sonhos do rei Nabucodonosor não apenas previu eventos futuros, mas também ofereceu entendimentos estratégicos que ajudaram a moldar as políticas do reino. Defensor das leis e os princípios bíblicos, frequentemente lembrado de seus deveres morais e éticos. Orientação importante em um ambiente pagão, onde os governantes eram propensos a negligenciar ou violar os mandamentos divinos. Sua influência ajudou a moldar a direção moral, promovendo a justiça, humildade e reverência a Deus.
Um dos exemplos mais famosos da habilidade de Daniel em gestão de crises foi sua interpretação da misteriosa escrita na parede do rei Belsazar. Essa interpretação não apenas revelou a iminente queda da Babilônia, mas também ressaltou as consequências da impiedade do rei. A capacidade de Daniel de manter a calma e fornecer soluções racionais e baseadas na fé diante do perigo fez dele uma figura confiável e essencial na corte real. Também serviu no papel que Deus lhe confiou com integridade inigualável. Ele nunca duvidou que Deus pudesse fazer qualquer coisa. O fez salvar seus inimigos de uma fornalha ardente e salvá-lo da cova dos leões. Assim, Daniel tornou-se um intercessor pelo povo judeu, suplicando ao Senhor que mantivesse a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ele reconheceu a vergonha de Judá e Israel e implorou ao Senhor que fosse misericordioso e perdoasse mais uma vez. Entre visões e interpretações de sonhos, Daniel ficou muito famoso na Mesopotâmia. E em uma visão, ele vê 4 grandes bestas emergindo do mar, cada uma simbolizando um reino diferente. A primeira besta é semelhante a um leão com asas de águia, representando a Babilônia. A segunda se assemelha a um urso, simbolizando o Império Medo-Persa. A terceira besta é semelhante a um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando as rápidas conquistas do Império Grego sob Alexandre o Grande. A quarta besta, terrível e poderosa, com dentes de ferro, simboliza o Império Romano, caracterizado por sua força e natureza destrutiva. Esta visão conclui com uma cena de julgamento divino onde o ancião de dias preside. É um filho do homem, recebe autoridade para governar um reino eterno. Esta visão destaca a natureza transitória dos reinos terrenos e o estabelecimento final do reino eterno de Deus. O ancião de dias representa a sabedoria atemporal de Deus, enquanto o Filho do Homem prefigura o futuro reinado de Cristo. Entre mais outras grandes visões, Daniel teve uma visão de um carneiro com 2 chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, e um bode com um chifre proeminente, representando o Império Grego sob Alexandre o Grande. O chifre do bode quebra e 4 chifres menores o substituem, simbolizando a divisão do Império de Alexandre em 4 partes. Um desses chifres, que cresce extremamente, representa um futuro rei que profanará o santuário e perseguirá os fiéis. Essa figura é identificada Antíoco IV Epifânio, que oprimiu severamente os judeus e profanou o segundo templo. Em outra visão, foi revelada a Daniel após a sua oração e intercessão por Israel. O anjo Gabriel explica que 70 semanas, ou seja, 70 períodos de 7 anos, que foram decretadas para Israel e Jerusalém para completar a transgressão, acabar com o pecado e expiar a iniquidade. Esta é uma profecia que prediz a vinda do Messias. Essa visão é crucial para a compreensão da profecia messiânica e da cronologia que levou o ministério de Jesus Cristo à sua crucificação. Ela delineia o plano de Deus para a redenção e o julgamento, mostrando o cumprimento preciso da profecia em Cristo. A profecia também antecipa a desolação futura e a restauração final, enfatizando o controle de Deus sobre a história e o seu compromisso com as promessas da aliança. Após a morte do rei Nabucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Ele nomeou Dário como vice-rei da Babilônia. Porém, Dário designou 3 administradores sátrapas para governar o reino, um dos quais era Daniel. Os outros 2 sátrapas tinham inveja de Daniel, porque Dário planejava nomeá-lo administrador de todo o reino. Então eles arquitetaram um plano para Dário punir Daniel.
Sugeriram que o rei criasse uma lei segundo a qual, se alguém orasse a qualquer deus ou homem que não fosse ele mesmo, durante os próximos 30 dias seria lançado na cova dos leões. O rei Dário colocou o decreto por escrito. Quando Daniel soube do decreto, fez o que era o seu costume. Foi para o seu quarto e, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, ajoelhou-se e orou 3 vezes ao dia. Os oponentes o flagraram adorando ao Deus de Israel e contaram ao rei. Dário ficou muito chateado, pois amava Daniel, mas a lei era a lei. Mandou lançar Daniel na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei Dário correu para a cova e gritou lá dentro, perguntando se o Deus de Daniel o havia salvado dos leões. E de fato havia. Dário então ordenou que todos no reino adorassem o Deus de Daniel. Ainda naquele tempo, o rei Ciro decretou que os judeus poderiam retornar à Judéia. Daniel não menciona seu retorno a Jerusalém com os outros exilados. Porém, o livro de Esdras, capítulo 8, versículo 2, menciona um Daniel na lista de pessoas que fizeram parte de uma grande leva de exilados da Babilônia. No entanto, isso ocorreu durante o reinado do rei Artaxerxes I, mencionado no livro de Esther. Os arqueólogos acreditam que o reinado de Artaxerxes começou cerca de 130 anos após o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. Certamente Daniel teria mais de 140 anos para participar dessa segunda leva de exilados. Por fim, o livro do Apocalipse, em seu capítulo 13, relata as mesmas 4 bestas que Daniel viu em suas visões e indica que os estudiosos concordam que os escritos de Daniel possuem as qualidades necessárias da literatura apocalíptica. Será que Daniel recebeu essas visões por causa de sua integridade e compromisso inabalável com Deus? Uma coisa é certa: devido ao seu compromisso em passar tempo regularmente com Deus em oração e nunca abrir mão de sua fé, Daniel estava pronto para ouvir e ver a Deus.